E nossa história não estará pelo avesso assim, sem final feliz. Teremos coisas bonitas para contar. Olá pessoal, tudo bem? Todos bem? Cá estou eu novamente, professor Roberto Carlos, para mais uma aula de História. Um módulo diferente, né? Agora de umas abordagens sobre a história do Brasil, nesse primeiro momento, com alguns tópicos, né? De forma mais aprofundada. Então, algumas pontualidades, né? Que nossa história apresenta. Bem, começarei com o período colonial, né, com alguns aspectos importantes no que diz respeito à configuração territorial do Brasil colônia, da América Portuguesa, para ser mais específico. Algumas questões que envolveram, mesmo a aula se tratando da América Portuguesa, ou seja, aquele território que foi ocupado, colonizado por Portugal, o que não quer dizer que nesse caminho aí de colonização não houvesse, né, alguns conflitos, né, seja envolvendo outros países, envolvendo a própria população local, enfim, uma abordagem diferente sobre o período colonial. Bem, a gente vai tratar então, é o tema é o período colonial, mas de forma mais específica, essa configuração territorial da América Portuguesa, alguns elementos que contribuíram, alguns fatores, alguns acontecimentos que contribuíram para a constituição dessa América portuguesa, beleza? Então, alguns aspectos iniciais para entender que essa configuração, essa colonização não parte do nada, né? Nós temos, então, naquele momento, Portugal, por volta do século XIV, uma já centralização, chamada de centralização precoce, né, do Estado português, já que veio bem antes ocorreu bem antes em relação a outros países, principalmente ao seu maior concorrente, que foi a Espanha, né? Então, com essa centralização do Estado português e, logicamente, a atuação da burguesia, criam-se novas rotas, né, para que Portugal viesse, então, a ampliar o seu comércio, primeiro lá no Mediterrâneo e depois nessa investida aqui, né, no nosso território, América, mais especificamente o Brasil, né? Então, também um ponto aquele que a gente ouve o tempo todo, mas é sempre bom trazer à tona aqui, que é o Tratado de Tordesilhas. Lembram-se, né? 1494, a partilha, né, vamos colocar nesse termo, no que diz respeito a territórios a serem explorados por Portugal e territórios a serem explorados pela Espanha, aquela então divisão ali que partia do arquipélago de Cabo Verde, né, 370 milhas a oeste, seria de domínio, né, português, e a partir dessa linha que atravessava o Brasil de norte a sul, essa parte já oeste ficaria então para a exploração da Espanha, ser feita pela Espanha. Bem, como eu disse, nesse período houve algumas contestações no que diz respeito a ocupações de outros países, né? Ou seja, Portugal, a partir desse tratado, junto à Espanha, só os dois países empreenderam suas explorações para esses lados? Não exatamente, né? Nós tivemos a França, a Holanda, né, também. Então vamos colocar algumas contestações a essa supremacia ou essa bipolaridade ibérica que corresponde à Espanha e Portugal. Isso para que possamos nos situar então nesse contexto inicial de ocupação territorial. Bem, nós temos inicialmente
vou caprichar nessa letra a partir de agora, né, em função de... Só eu acreditava que minha letra estava contento, coisa que não correspondia exatamente à realidade. Vou caprichar para que vocês possam fazer as devidas anotações, e aí fica mais tranquilo, né? A França, então, ela em 1555, ela ocupa Cabo Frio, de forma bem pontual, para a gente entender alguns momentos em que houve essa interferência, vamos entender assim, de outros países nesse território. Bem, logicamente essas ocupações, essa ocupação nesse caso aqui da França, feita em Cabo Frio, ela teve uma duração muito curta, então logicamente já foi suplantada, né? Então já a partir da presença portuguesa, né, que se consolidou no entorno então ficou suprimida aquela ocupação. Então, mas é bom a gente entender que não foi uma ocupação tranquila, né, por parte de Portugal, sem nenhum tipo de oposição, né, pelo menos que diz respeito a outros países. Então a França em 1555 ocupa e logo aproximadamente 10 anos, novamente Portugal, já com uma presença muito forte, ela consegue então retomar esse território. Novamente a França, em 1612, ela ocupa o Maranhão. Também processo de ocupação do Maranhão, mais conhecido, né, que gera também um conflito. Eles são expulsos, né, por volta de aproximadamente 3 anos depois, são devidamente expulsos pelos portugueses, mas fica mais uma vez registrada na história essa tentativa, né, de ocupação do território brasileiro por outros países europeus. Nós temos a Holanda Holanda, eu inverti só a ordem, mas tudo bem, em Salvador, em 1624. Holanda ocupa Salvador, e mais uma vez, esse processo, lembrando que em 1620 já havia uma colonização por parte de Portugal bem consolidada, então tratou-se de expulsar esses invasores, né, conhecidos como as invasões holandesas aqui, parte desse processo, são devidamente, em pouquíssimo tempo, em pouco mais de um ano, são expulsos. E aquela também conhecidíssima atuação da Holanda, dessa vez em Recife, 1630, aquela que originou então a Batalha dos Guararapes, que teve uma duração então de 1630, foram expulsos em 1648. Tranquilo? Isso é para a gente então só entender de forma bem pontual, bem básica. Ficam aí as anotações para vocês, para entender como se deu essa fase ali já no começo do século XVII, final do século XVI, começo do século XVII, essa ocupação, essa intervenção, né, de alguns países durante a configuração, né, o estabelecimento de uma configuração territorial por parte de Portugal. Beleza? Bem, sobre aquele momento clássico, né, inicial, então, após estar tratado de Tordesilhas, nós temos então Portugal descobrindo o Brasil, né, e aí inicialmente a ideia de explorar o pau-brasil, né, então a vertente econômica, o fator econômico preponderante nessa fase inicial ali em de 1500 a 1530 aproximadamente, 1531, 1532, em que Portugal se dedica à exploração do pau-brasil, né, para obtenção daquela tinta que já conhecemos, uso da mão de obra indígena,
a fabricação de móveis, né, para o Brasil também, aquele transporte todo. E aí nós temos, então, nesse período, por que o desinteresse de Portugal? Porque se restringia apenas à exploração do pau-brasil, sem projetar grandes empreendimentos aqui, né, no que diz respeito a vir de forma mais efetiva, né, mais consistente para ocupar esse território. Lógico que nesse processo, alguns acontecimentos, mantendo ainda a ideia de que havia concorrentes a Portugal, que poderiam também empreender suas atividades exploratórias, né, em nosso território. Então, mas vale lembrar que durante 30 anos houve um aparente desinteresse de Portugal, por parte de Portugal, em vir de forma mais maciça ao nosso território. Então, a partir disso, nós temos alguns, como eu disse, a atuação de outros países explorando o nosso território, franceses, holandeses, anteriores àquelas ocupações ali, a própria pirataria, né? Então, Portugal, em função também do enfraquecimento do comércio com as Índias Orientais, Portugal, que já então começa a ver o nosso território aqui como um potencial econômico, né? Já a partir da possibilidade de obtenção do extrativismo, do ouro, né? Juntamente com o Brasil, e assim nessa sucessão, Portugal decide vir então trazendo as feitorias, né? Conhecidíssimas feitorias. Entenderemos esse processo já por um outro ângulo administrativo também, né? Qual era a composição dessas feitorias. Então, o desinteresse de Portugal, entre aspas, durou apenas aproximadamente 30 anos. Tranquilo aí? Bem, sobre o início da colonização, nós temos alguns aspectos aqui. Se é o início da colonização, temos que entender que Portugal teria que buscar novas formas de administrar esse território. Administrar no que diz respeito a não só a atividade exploratória, mas também como as possibilidades de defender esse território, então, que pertencia, de certa forma, ao Portugal a partir daquele tratado de Tordesilhas. Bacana? Alguns aspectos, né, do início da colonização. Nós temos, primeiro, né, as famosas, trataremos delas aqui, mas o início da colonização é preciso então esse aparato administrativo, expedições de exploração, reconhecimento, né, bem como proteção do território, né? Isso ocorreu ali por volta de, já em 1516, a partir de 1516, Portugal envia então já expedições com outro caráter, né? Com um caráter exploratório e também de aquelas expedições chamadas expedições guarda-costas, né? Que era para proteger a costa brasileira, né? Então, costa portuguesa nesse caso, né? Já que então pertencia esse território a Portugal. Enfim, vocês se lembram das feitorias, né? Que foram, temos primeiro feitorias, que eram fortificações, né, entrepostos comerciais que tinham como função armazenar, né, tudo que era explorado aqui, principalmente para o Brasil. Criava-se, né, algumas já relações comerciais com então os colonizadores, né, que estavam. A relação também era a partir das feitorias que se estabelecia essa relação, esse contato comercial com a coroa portuguesa, né, de onde partiam, né, as embarcações, onde chegavam. Então, eram unidades administrativas naquele momento ali, né, na figura dos feitores, né? Então, tinha toda aquela relação também com os índios. Não aprofundaremos aqui, mas como a gente bem sabe, né,
mão de obra utilizada naquele momento era mão de obra indígena, né, com respeito à exploração do pau-brasil e nesse processo todo. Bem, então nós, no início da exploração, esse é o fator, feitorias, onde entrepostos comerciais, só para a gente ilustrar aqui. Momento também importante, né, é que a partir de 1530 tem-se as capitanias hereditárias, né? Foram 15 inicialmente, né? 15 porções de terras entregadas por meio de uma carta, né? E a esses donatários, né? Com a missão, isso em nome da coroa portuguesa. Tinha uma missão de 15 capitanias. A missão era ocupar o território, explorar e defender. Então, essa era a função desses donatários que recebiam essas capitanias. Ocupar, né, explorar, bem como povoar, né, queria administrar aquelas porções de terra. Defender de quem? Defender da ação estrangeira, né, como já foi mencionado aqui, e também defendendo no que diz respeito àquela relação que em alguns momentos conflituosa, né, com os índios, né, com os habitantes locais. E então, em alguns casos, algumas capitanias foram mais exitosas que outras, né? Então a gente tem pontualmente algumas que se deram melhor, né, e outras não foram tão bem sucedidas. Já a partir de 1549, nós temos a figura do governo geral, que tinha então naquele momento, né, como vocês bem sabem, sua sede em Salvador, né? Então nesse formato administrativo aí nós tínhamos o governo geral e alguns servidores, né? Umas figuras importantes nesse processo aí. De forma bem abreviada aqui, as funções desses servidores, funcionários, o ouvidor-mor que cuidava das questões de justiça, de questões tributárias, financeiras, importante, né, no que já se anuncia como a caracterização de um Estado, né, propriamente dito, essas questões jurídicas, administrativas, financeiras, e como a história sempre nos traz também na composição do Estado, né, seja monárquico, enfim, de todas as vertentes, aí nós temos a figura do Capitão-Mor aqui, responsável pelos assuntos militares, Forças Armadas, sempre importantes nessa composição de um império, de um Estado, enfim, né, que diz respeito à manutenção do poder, proteção e bem como conquistas eventuais. Juntamente com esse aparato administrativo, nós temos sempre também a atuação da Igreja Católica, ainda no século XVI, com a presença, na metade do século XVI, a presença dos jesuítas, né, no nosso território, com aquela função clássica, né, de converter, né, de catequizar os povos ditos pagãos aqui do nosso território. Bem, temos a figura então eu me antecipei, falei do governo geral aqui, ainda sobre durante esse governo geral, nós temos um momento também de cisão, ou seja, de secção, de separação do território. O território colonial fica dividido então em Maranhão e Brasil, ou
Companhia do Comércio do Maranhão e Companhia do Comércio do Brasil. Isso acontece então no governo geral, bem como a presença, né, dos jesuítas mencionada aqui. Foi só uma questão de ordenamento aqui, organização dos slides. Comecei a falar e perdi a noção do... Mas temos então a atuação da Igreja Católica. Bem, como sempre, né, nessa história de colonização, alguns momentos importantes no que diz respeito à nossa própria história e que se tornaram alguns territórios, né, se tornaram emblemáticos, né, nessa questão religiosa, além do processo, né, que eu mencionei, de colonização, de catequização dos índios. Nós temos, bem, vamos a eles, né, esses aspectos da Igreja Católica. Como a gente está tratando da configuração territorial, né, durante a América portuguesa, então vamos distribuir isso, né, em alguns pontos daquela época, alguns pontos do nosso território, de como foi essa atuação da Igreja Católica. No norte, né, a presença daquelas missões jesuíticas no Vale do Amazonas. Entenderam então, pessoal, a ideia, o propósito, já o viés dessa aula, que é a gente se desprende um pouco daquela, não que seja óbvio, mas a ideia de dar um pouco mais de vazão, de profundidade à ideia da relação dos jesuítas naquele momento do descobrimento somente com os índios, ou seja, em pontos específicos. Nós temos então uma distribuição um pouco mais geográfica, né, no que diz respeito à atuação dos jesuítas, né, no Brasil de um modo geral, né. Então nós temos também a fundação do Forte do Presépio, em Belém, em 1616. No sul, um dos mais conhecidos, né, que também foi palco, né, foi foco também de muitas disputas, de muitos conflitos entre Espanha e Portugal, né, que é os 7 povos das missões, que inicialmente, né, iniciado por jesuítas espanhóis, e durante várias décadas, né, alguns momentos de conflito por questões territoriais, de a quem pertencia, quem poderia ocupar. Então foi palco de inclusive de alguns tratados envolvendo algumas questões. Então essa colônia, essa ação, missões, essa missão jesuíta, então, em torno dos 7 povos das missões, foi palco de vários embates, conflitos ali entre esses dois países. No que diz respeito, temos também, então, nessas incursões ou excursões por parte da igreja, também nós temos um aspecto ligado às entradas e às bandeiras. Qual foi o papel então da igreja no que diz respeito às entradas e bandeiras? Foi também um momento de conflito, já que o próprio propósito, né, das missões, expedições de entradas e bandeiras, principalmente das entradas, das bandeiras, era capturar alguns índios, né? E alguns índios se encontravam
já devidamente domesticados, né, amansados nessas missões jesuítas, o que facilitava também a ação desses bandeirantes, né? Então criou-se uma relação de conflito entre os bandeirantes e as próprias missões, né? A própria Igreja Católica, que contestava essa atuação desses bandeirantes. Nós temos aqui o caráter econômico, né, diz respeito à pecuária, né. A pecuária foi importante nesse processo de expansão, já que inicialmente a pecuária ocorria a produção econômica girava em torno da produção relativa à costa brasileira, ao litoral brasileiro. A pecuária entra como um caráter de expansão, adentrando, né? Então essa produção pecuária, ela se dá principalmente ali na região agreste, ou seja, aquela faixa de transição entre a Mata Atlântica e o sertão brasileiro. Então passa-se então uma nova fronteira no que diz respeito a um avanço territorial proporcionado pela pecuária naquele momento, e que ao longo das décadas ganharia ainda mais profundidade, né, no território brasileiro. Alguns aspectos importantes também. O bandeirismo, então, nós temos... O que foi esse bandeirismo? Nós mencionamos de forma prévia aqui sobre começa então com um empreendimento por parte de paulistas, né? O bandeirismo tem um caráter inicial, lembrando que tem uma diferenciação, né, entre entradas e bandeiras. Muita gente diz que não há, mas o bandeirismo foi um empreendimento muito mais local por parte de paulistas, né? Enquanto as entradas eram promovidas pela coroa portuguesa, né? Objetivos eram parecidos, né? No que diz respeito à coroa portuguesa era de adentrar ao território para demarcar, conhecer, explorar o território também, né? Já as bandeiras, né? O bandeirismo aqui tinha esse caráter de busca por metais preciosos, né? Principalmente o ouro, a própria captura dos índios, né? De alguns índios fugitivos que, como eu mencionei há pouco, estavam abrigados, né, ali nessas missões, devidamente catequizados. Então o trabalho dos bandeirantes era capturar esses índios. Uma característica importante também sobre o bandeirismo é que nessa relação eram figuras que ganharam renome aí ao longo da história. Obviamente tinham, nesse processo, eles eram ajudados, né, por alguns indígenas, né, já que os indígenas eram profundos conhecedores, né, do território, das matas, né, coisas que os bandeirantes, ainda que com sua experiência, né, não dominavam totalmente esses percursos. Uma característica importante, então, no que diz respeito à configuração, então, territorial, como ela se deu, alguns aspectos, né, importantes, no que diz respeito econômicos, a pecuária, né, ganha um papel importante, e as regiões vão se consolidando, né, no aspecto econômico, e vão se criando as delimitações, né, as fronteiras, né, entre esses territórios, na criação dos estados. Nós temos então o bandeirismo como aspecto também importante. Então o interesse ele vai evoluindo a partir, né, se a gente pegar desde 1500, né, com um suposto desinteresse, ele vai se dando por modificações internas, né, alguns aspectos internos relativos a Portugal, motivações econômicas, né, de expansão, enfim. Esse é o caráter que
deu as novas formas, configurações novas territoriais daquela que é conhecida como América Portuguesa. Teremos nessa sequência, né, ainda sobre o período colonial, essa foi a aula 1, nós temos a aula 2 para a gente entender o caráter mais íntimo, né, desses tratados, principalmente o Tratado de Madrid, né. Nós temos, então, e aí sim a gente vai entender passo a passo como o Brasil, né, nosso país se encontra com essa distribuição ou configuração territorial atual. Beleza? Com o conteúdo da próxima aula, então, poderemos compreender de uma forma mais completa essa questão aí da configuração territorial do que diz respeito ao período colonial. Beleza? Conto com vocês na próxima aula aí. Grande abraço e até mais.